estou, pois graça conheci. A graça resgatou-me, miserável como eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. Deus é soberano em graça, sua graça regenera, só a graça justifica. Efésios capítulo 5, a partir do verso 21 até o 33, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também Cristo sustenta a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Esse é um texto que eu chamaria assim, da elite, né? Assim, eu não classifico textos na Bíblia, mas na elite no sentido de ser conhecido, repetido, e porque é tão rico, tão rico, tão rico, você poderia facilmente trabalhar 2 sermões em cada verso que nós lemos, e nós não lemos poucos. Para cada verso nós podemos pregar 2 sermões de tão profundo e importante que tudo isso é. Mas também é vantajoso fazer algo que eu quero fazer nesta noite. Eu quero fazer um voo panorâmico sobre todo o texto, voar sobre a coisa toda e ver os principais pontos, não nos aprofundarmos muito em nenhum deles, mas termos uma visão geral, não é? Porque é muito vantajoso às vezes, antes de descer num lugar para explorar, você fazer um reconhecimento aéreo, assim, porque quando você estiver lá embaixo, você vai se localizar melhor. Aqui é o lago, que é perto daquela outra coisa, porque você tem uma visão já geral, já ampla, uma visão panorâmica dessa imensa sabedoria bíblica sobre o assunto do casamento. Nada é mais importante, porque é tudo sobre Deus, é tudo sobre Cristo, é tudo sobre o Evangelho. Assim, o casamento é uma metáfora, é uma imagem. Nós estamos falando hoje que todo o universo é uma metáfora da glória de Deus, uma imagem, não é a realidade. É só para os nossos olhos físicos informarem os olhos espirituais a grandiosidade do peso, do significado, de tudo aquilo que Deus é, da glória de Deus. Então, o casamento é uma metáfora, é uma imagem, é um quadro, é uma parábola, que representa algo muito maior do que um homem, do que uma mulher, do que a vida em família. Por isso, quão grave é tudo que tem acontecido sobre casamento
não só durante a história dos homens, mas de maneira aguda nas últimas gerações. Então, defende a relação entre Cristo e a igreja aqui, e este é o significado mais profundo de tudo que Paulo está falando sobre o casamento. Ele pretende ser um drama vivo de como Cristo se relaciona com a igreja, de como é esse relacionamento. Nós sabemos que a riqueza infinita de Deus precisa de várias metáforas para você saber tudo que Cristo é, tudo que Deus é, várias metáforas, figuras. Essa é uma das mais importantes para nós compreendermos aquilo que Cristo está fazendo, a comunhão e aquilo que Ele está fazendo em relação à igreja, em relação ao plano eterno. Então, se você quiser entender o significado de Deus para o casamento, você tem que entender que nós estamos lidando com uma cópia e não com o original. Sabe? É precioso, mas é só uma cópia. É só uma metáfora, não é a realidade. Nós não estamos lidando com a realidade. É óbvio que uma cópia de algo importantíssimo é importante, mas é óbvio que é infinitamente menos importante que a coisa em si. É uma parábola de uma verdade. Então, o original, a realidade, a verdade é o casamento entre Deus e o seu povo, é o casamento entre Cristo e a igreja. É algo sobre, não o tempo, mas sobre a eternidade. Então, enquanto cópia, metáfora, parábola, o casamento, ele está diante de nós, e quanto mais distorcido ele for, mais maléfico é em encobrir ou jogar escuridão sobre quem Deus é, a sua glória. E um certo autor disse: olha, como Deus fez o homem à sua imagem, Deus fez o casamento à imagem da relação de Cristo com a igreja. O casamento eterno de Cristo com o seu povo. Deus quis que houvesse uma imagem, como um homem é a imagem de Deus, e assim é o casamento. Então eu quero olhar de maneira panorâmica 4 coisas: o que é o casamento, o que ele faz, o que ele precisa e o que ele mostra. Então, o que é o casamento? Qual é a essência? Qual é a definição? Qual é o grande problema da nossa geração? É que as pessoas que se dizem cristãs, elas têm as mesmas definições que o mundo tem das coisas. Ela está pensando sobre amor, romance, casamento, com a mente de Hollywood, sabe? Os mesmos sonhos, aspirações, visão. Não é de se admirar que a mesma tragédia que tem acontecido no mundo tem acontecido na igreja, em relação ao casamento. Então, este talvez o ponto que o Novo Testamento e a Bíblia enfoca sobre o casamento é o principal texto, esse que a gente leu. E Paulo cita diretamente o texto do Antigo Testamento, quando ele diz assim: por isso o homem deixará o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Essa é uma citação direta de Gênesis 2, versículo 24. Então, quando ele diz: um homem deixará o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, a palavra hebraica que ele está usando ali é a palavra basicamente que fala de aliança, um pacto. Ele vai deixar seu pai e sua mãe e vai fazer uma aliança, vai fazer um pacto. Nós já vimos que Deus sempre se relacionou por alianças e por pacto, e não dá para compreender o que o casamento é sem compreender o que é aliança e o que é um pacto. É um compromisso profundo, exclusivo, permanente, legal, pessoal, vinculativo. É uma aliança,
A essência do casamento, então, não é uma declaração de amor presente. Eu já disse que quase sempre virou moda agora as pessoas no dia do casamento deixar os noivos escreverem os votos de casamento. E quando a gente vê, as pessoas acham lindo, mas aquilo ali não tem nada a ver com casamento. Aquilo que eles estão dizendo, aqueles votos, não são votos, e sempre que eu vejo, eu imagino, devia ser proibido deixar o noivo e a noiva escrever o voto do casamento, porque a essência do casamento não é uma declaração de amor presente. Olha, eu te amo, a minha vida com você se transformou num paraíso, você é o sol da minha vida, com você todas as estrelas brilham, minha vida ganhou cor. Essas coisas assim que as pessoas gostam de dizer, sei lá, declaração de quanto você ama alguém, de quanto você está apaixonado por alguém, de quanto aquela pessoa é maravilhosa, importante, não é voto de casamento e não está relacionado à aliança. A essência do casamento, então, não é uma declaração de amor presente, não é uma declaração do que você está sentindo naquela hora, não é uma declaração do que você sentiu ontem, ou nos anos que antecederam aquele momento, tão importante quanto seja o que alguém está sentindo na hora do casamento. A essência do casamento não está relacionada com aquilo. Dizer eu te amo não é casamento. Você é o amor da minha vida, eu não imagino minha vida sem você, não é casamento. Você pode dizer isso sem ser casado. Na verdade, as pessoas dizem isso sem ser casado. Então, o matrimônio não é tanto, e não é de fato, uma declaração de amor presente. É uma promessa obrigatória de amor futuro. É isso que é uma aliança. A aliança fala sobre o que vai acontecer no futuro, o que eu vou fazer no futuro, o que vai acontecer no futuro, não no presente. É uma promessa. Você não faz promessas falando o que você está sentindo agora. É uma promessa não de se sentir quente e amoroso e vibrante todo o tempo, porque quem pode prometer isso? Ou seja, quem pode prometer como vai estar se sentindo minuto a minuto dos próximos 50 anos? Quem pode? Ninguém pode. Seria patético. É uma promessa de que eu vou ser carinhoso e terno, de que eu vou ser fiel, de que eu vou estimar, de que eu vou servir, independentemente de todas as situações da vida, independentemente de tudo que acontecer dentro de mim e de tudo que acontecer fora de mim. Eu vou tratar aquela pessoa com amor, eu vou servi-la, vou cuidar dela, independente de qualquer coisa. É uma promessa de que eu vou agir assim, vou tratar assim, no longo prazo da vida. Essa é a essência do casamento, é uma aliança, é o que Deus fez conosco. Eu vou salvá-los. Ainda, outro dia a gente estava meditando sobre o pacto que Deus fez com Abraão. Ainda que eu tenha que morrer, Abraão, ele passou entre os animais, ele fez uma aliança. Ainda que eu tenha que ser despedaçado, eu vou cumprir. Isso é uma aliança. Isso é casamento. O casamento é uma aliança. O casamento não fala como eu vou estar me sentindo. Jesus não estava se sentindo muito doce no Getsêmani. Ele estava suando sangue. Ele estava vendo à beira do abismo onde ele ia ser jogado por causa da igreja. Mas ele fez uma aliança. E ele disse que faria aquilo pela igreja. Como ele estava se sentindo? Suando sangue. E o que a aliança dizia?
vá em frente. Isso é uma aliança. Então a essência do casamento é uma aliança, não é uma declaração de amor presente, é uma promessa de amor futuro nesses níveis. Eu não acho que eu tenho que dizer para ninguém aqui hoje, e isso está em completa colisão com a visão que a nossa cultura tem de casamento. E isso está em completa colisão com a visão que as pessoas dentro da igreja têm de casamento. Isso está em completa colisão com o sonho que as pessoas têm de casamento. Que não vê que a coisa mais importante é a aliança, quando estamos falando de casamento. Mas eu diria que a nossa cultura diria que a coisa mais importante é a química. Tem que haver uma química para que haja o casamento. E para que o casamento continue, tem que ter uma química. Uma química entre as pessoas. Por exemplo, em 2008, Adam Shapiro, diretor de Hollywood, foi indicado ao Oscar em 2006 por um documentário sobre atletas paralímpicos que jogavam rugby com cadeira de rodas, e depois fez outras obras importantes. Dana Shapiro, ele disse que ele tinha vários amigos, casais, estava todo mundo se divorciando, e ele era solteiro, e ele notou, eu devo ter uns 20 amigos que estão se divorciando, e rompendo. Então ele resolveu fazer o seguinte, ele resolveu fazer uma entrevista com 50 pessoas, 50 casais que estavam se separando. Então depois ele fez um filme sobre essa entrevista com essas 50 pessoas. E o nome do filme é Monogamia. Monogamia. E foi lançado em 2010, coescrito e dirigido por ele. Depois eu estava lendo uma entrevista com ele, que saiu no site do New York Times. E ele estava falando, olha, a atitude dele para com o casamento é bastante típica da nossa cultura. Ele disse, olha, há uma dificuldade intratável com a monogamia, que era o nome do filme. E é por isso que os casamentos estavam todos acabando. Ele disse, há algo intratável. E ele disse, olha, a paixão sexual e a química precisam de espontaneidade. E o casamento, por obrigação, por definição, desculpe, o casamento é obrigatório. Então, química, espontaneidade e obrigatório são duas coisas que não se juntam. O que você faz num casamento é uma questão de obrigação, é uma aliança, é uma promessa, envolve o futuro. Assim, se a paixão e química precisam de espontaneidade para existir, paixão e química, e o casamento é tudo sobre o dever, fatalmente, disse o Shapiro, a monogamia e o casamento vão sufocar a paixão. Fatalmente. É impossível obter essa espontaneidade, essa química, porque a natureza pactual do casamento, inevitavelmente, acaba com essa espontaneidade, então sufoca. E ele diz, então, eu não vejo que devia haver qualquer espanto, como o casamento é algo intratável a longo prazo. Agora, em completa oposição ao que ele estava dizendo, um dos maiores poetas do mundo do século passado, Winston Alden, morreu em 73, ele, um poeta inglês, ele diz algo que é exatamente o contrário do filme Monogamia, que é a cara da nossa cultura. Ele diz assim, qualquer casamento, feliz ou infeliz,
é infinitamente mais interessante do que qualquer romance, ainda que apaixonado. Não é chocante a declaração do poeta? Se você repetir isso, se você deixar essas palavras tocarem em você, agora pense isso, esse grande poeta, esse homem brilhante, esse poeta genial, reconhecido por todos: qualquer casamento, feliz ou infeliz, é infinitamente mais interessante do que qualquer romance, por mais apaixonado que seja. Por quê? Ele diz: porque o resultado do casamento não é o resultado involuntário de uma emoção fugaz, mas é a criação do tempo e da vontade. Agora, como alguém poderia dizer isso? Que um casamento, que é a criação, não é produto, como ele mesmo usa a expressão, involuntário de emoção fugaz, mas a criação do tempo e da vontade. Como é que alguém poderia dizer que qualquer casamento, que é a criação do tempo e da vontade, feliz ou infeliz, é mais interessante do que qualquer romance, mesmo que mais apaixonado? O que ele está dizendo é o seguinte: Alden, que uma aliança, o pacto da aliança, é mais interessante do que qualquer química. Em outras palavras, a visão que o mundo tem hoje, que a cultura tem hoje, do casamento e do romance, é totalmente desinteressante quando você olha a realidade do casamento. Agora eu imagino uma pessoa que diga assim, com uma visão de que tudo que importa numa relação é a química, a espontaneidade, e que o casamento, pela sua obrigação, ela vai acabar matando exatamente isso, como Shapiro disse no seu Monogamia. Uma pessoa que estivesse aqui hoje e falasse comigo: olha, pense, pastor Josemar, melhor, né? Pense na primeira vez que você beijou sua esposa, 30 anos atrás, porque foi há 30 anos atrás a primeira vez que eu beijei a minha esposa. Não era minha esposa ainda, né? Pense 30 anos depois, ao beijar a sua esposa, tem a mesma emoção elétrica daquele dia, daquela vez? Minha resposta seria: não, eu espero que não. Porque aqui está a razão. Essa química que a pessoa está falando, que houve, no meu caso, 30 anos atrás, a primeira vez que eu beijei a mulher que se tornou a minha esposa, ou você, o seu marido, aquela emoção elétrica, a primeira vez que você beija ou toca alguém, isso que você está chamando de eletricidade, de química, é só ego. É só ego, é principalmente sobre você. E é por isso que você fica tão animado. Não é realmente nada sobre amor. É tudo sobre ego. O que é tão emocionante e elétrico é que aquela pessoa que você estava achando linda, bonita, interessante, se interessou por você e correspondeu a você. Então, essa profunda necessidade de afirmação que você tem foi alimentada. Essa necessidade que todo ser humano nasce, ela foi ficando cheia. Claro que você se sentiu maravilhoso, mas era tudo sobre você. Era tudo como você estava se sentindo. Era tudo como você
estava recebendo algo. Eu quero que você conheça uma emoção, e é sobre isso que a Bíblia diz, incrível de conhecer algo tão mais belo e bonito que essa emoção elétrica lá que a pessoa descreveu, não pareça nada, que é a emoção que realmente é o que é amor. Aquilo lá é tudo sobre você. Mas para realmente você amar alguém, você ser totalmente comprometido com alguém, com a alegria de outra pessoa, com o cumprimento da vida de outra pessoa e não com a sua, com a felicidade, o bem-estar de outra pessoa, a ponto de você estar disposto a fazer qualquer sacrifício para que ela tenha aquilo, sabe, a cortar um braço fora, a morrer se você pudesse. Isso é algo forte, é uma paixão também, porque paixão quer dizer um forte sentimento, não é? A gente tem que ter cuidado para uma palavra não se tornar só, não ter só um significado. A gente chama da paixão de Cristo, não é assim? Então, paixão é um sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento, pensamento. Então, tem paixão no amor, no ódio, enfim. Então, você pode ter uma chamada noite de paixão, sem estar disposto a fazer nada, nenhum sacrifício, e dar nada da sua vida para aquela outra pessoa. Isso acontece o tempo todo. Agora, como é esse outro tipo de paixão que eu estou falando? Perto da qual aquela paixão, aquela eletricidade que a pessoa está falando do primeiro beijo há anos atrás, não é nada. Esse outro tipo de paixão, ela se desenvolve de uma maneira que leva muito tempo. Tempo está envolvido. Primeiro de tudo, você tem que saber quem realmente aquela pessoa é. É óbvio que aquele primeiro beijo, aqueles primeiros momentos, você sequer sabe quem aquela pessoa é de fato, não é? Mesmo quando você está já no relacionamento com alguém, inicialmente, quando você pensa que já está apaixonado por uma pessoa, na verdade, sempre você está apaixonado por sua imagem daquela pessoa, pela imagem que você faz dela. Você não conhece ela. Você projeta uma imagem dela na sua mente, como ela é. Você fica apaixonado por isso, não pela pessoa real. Demora muito tempo para você descobrir quem é a pessoa real. Muito tempo para saber quem é a pessoa real. E é óbvio que para outra pessoa acontece a mesma coisa. Em segundo lugar, você tem que fazer sacrifícios. Você tem que atravessar dificuldades, tem que haver confrontos e reconciliações. À medida que o tempo passa, isso muda as emoções no nosso coração. Daquela pessoa que você imaginou que era, para a pessoa real que agora você ama. O seu desejo por essa pessoa, o seu compromisso de ver essa pessoa florescer, essa pessoa prosperar, mesmo a grande custo para você, se for necessário. Mesmo a grande sacrifício, se for necessário, para ver aquela outra pessoa florescer. Isso é uma paixão muito maior. Isso é amor. Isso é uma emoção também. Mas é uma emoção que, contrastada com aquela emoção do beijo,
a eletricidade dos primeiros beijos. Aquilo lá, perto disso aqui, é como comparar a foz de um rio com uma poça de lama, de tão diferente. Então a aliança não química, esse é o sentido da vida. E é por isso que Aldo está dizendo isso. Se você entende o que é o amor, diferente daquela química, daquela explosão lá, daquele primeiro momento, qualquer casamento feliz ou infeliz é infinitamente mais interessante do que qualquer romance, ainda que apaixonado. Ele está dizendo, a essência do casamento é a aliança, não é a declaração do amor presente, é a promessa obrigatória do amor futuro. E vai envolver todas essas coisas que nós vimos. Então, o que o casamento faz? Se ele é uma aliança, se ele é tão diferente daquilo que não só o mundo, mas como as pessoas agora estão vendo e colhendo os mesmos frutos, ainda que digam que conhecem Deus, a palavra de Deus e o significado do casamento. Então, qual é o seu propósito? Eu vou tentar dar 2. Como eu disse, eu não vou tratar profundamente nada no assunto, porque nós podemos e, quem sabe, fazer 2 sermões de cada verso. Mas 2, há uma passagem rica e famosa, não é? E que nos dá 2 propósitos que a Bíblia traz. O primeiro é que o propósito do casamento é purificar. Nessa passagem, que é a mais famosa sobre o casamento, olha esse verso tão famoso: marido, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo para santificar, purificando-a pela lavagem com água através da palavra e apresentando-a como uma igreja radiante, sem manchas, nem rugas, ou qualquer outro defeito, mas santa e irrepreensível. Então, qual é o propósito de Cristo quando Ele entra na sua vida? Quando Ele entra na minha vida? Você pode dizer, ser amado e amar, isso é óbvio, está totalmente incluído, mas Ele vem fazer o quê? Ele vem fazer mudanças, Ele vem mudar, Ele vem fazer profundas mudanças em nós que somos a igreja. Ele está vindo para trazer essas mudanças, porque nós somos espiritualmente retorcidos, nós somos espiritualmente manchados, nós somos espiritualmente feios, nós somos cheios de manchas, de rugas, de defeitos. Ele quer nos tornar espiritualmente brilhantes, bonitos, gloriosos. Aqui a Bíblia está dizendo que isso é uma das bases do casamento. O seu cônjuge entra na sua vida não para ser o seu salvador, mas para se associar com o Salvador, para trazê-lo a esse lugar, o lugar em que você vai se tornar a pessoa que Cristo te criou para ser. Novamente, nós queremos fazer um pequeno contraste. Se você perguntar à cultura assim, a nossa cultura, qual é o propósito do casamento? Por que tal coisa como o casamento? Não é difícil inferir a resposta que as pessoas vão dar, tanto das pesquisas empíricas que a gente lê, quanto sites de relacionamento, pesquisas com jovens e adultos mostram que a maioria das pessoas dizem: eu quero alguém que não vai me mudar. Eu quero alguém que não vai me mudar. Eu quero alguém que
que vai me aceitar como eu sou, que vai me amar assim do jeito que eu sou. Os anúncios dizem a mesma coisa. Estou procurando alguém que me aceite por quem eu sou e que não vai tentar me mudar. Ok, você não vai se casar para ser mudado. Então você vai se casar por quê? Se nada na sua vida precisa ser mudado, por que você se casaria? Por que você não deixa tudo como está? Não é? Essa resposta não faz sentido. Em outras palavras, eu estou bem do jeito que eu sou. Eu não quero que ninguém tente me mudar. Eu só quero um companheiro, um certo romance. E eu não quero ser mudado, eu não quero ninguém que me mude. A Bíblia diz que romance, companheirismo, faz parte, são importantes no nosso relacionamento. Mas, se isso é a tua visão desse relacionamento, ele está totalmente desconectado da palavra de Deus. Porque você não está bem como você é. É péssimo você não mudar. E a tua percepção de que você não deve mudar ou não quer mudar, mostra o quão distorcida está a tua visão de você mesmo. Você é falho. Você tem todo tipo de problemas. Você está longe de ser a pessoa que Deus fez você para ser. Eu estou longe de ser a pessoa que Deus me fez para ser. Entende? Todos nós estamos distante, muito distante. Quando você entende isso, então você começa a reconhecer que Deus diz aquilo que Deus diz ser o propósito do casamento. E aquilo que o teu cônjuge entra na sua vida para fazer parte. O que você quer é uma pessoa que entende o que Deus quer na sua vida. O que Deus quer e o que Deus está fazendo na sua vida. E se você nasceu de novo, se você está em Cristo, como em Filipenses 1:6 diz, aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia da redenção, vai terminar até o dia de Cristo. O que é esse trabalho? Esse trabalho é porque você é uma sombra do que você vai ser. Você é um borrão. Você é um borrão quase irreconhecível do que você vai ser um dia. É o que você é. E se você conhece alguém que Jesus está mudando, e se você gosta dessa pessoa, não é? Você também quer ver essa pessoa se tornar quem Deus criou ela para ser. E você, ao mesmo tempo que gosta dessa pessoa, agora, você está louco para ver a pessoa que ela vai ser de fato. Às vezes, e só às vezes, você tem um vislumbre do que ela vai ser. Às vezes, sabe, você vê um vislumbre de sabedoria, um vislumbre do caráter de Cristo mais visível, um vislumbre, uma visão da coragem que devia estar lá, da sabedoria, da maturidade, ou seja, da semelhança com Cristo. Você vai ter esses vislumbres do futuro gloriosos na vida daquela pessoa, mas logo você vai ver aquilo ser encoberto por muitas coisas que obscurecem todas essas realidades. Outro dia eu estava vendo alguém dizer que adora montanhas, mas que quase sempre ficava frustrado na maior parte das viagens que ele fazia
para as montanhas, porque ele diz que sempre passou a marcar viagens mais longas lá quando ele ia para alguma montanha, ficava 5 dias, uma semana, 2 semanas, porque ele diz que as montanhas mais lindas que ele já viu, por exemplo, na Escócia, País de Gales, ele diz que quase sempre está tudo coberto de nuvem. Tu chega lá, faz a viagem, fica na montanha e tu não vê nada. Mas ele disse que às vezes depois de 3 dias sem ver nada, a nuvem abre e você tem aquela visão deslumbrante, coisa mais linda que existe, aquelas montanhas. Mas tempos depois as nuvens fecham de novo e a visão some. Então você viu aquelas belezas e elas são encobertas. Assim somos todos nós na verdade. Sabe, de vez em quando as nuvens se separam e você pode ver em seus amigos e irmãos na igreja uma beleza mais radiante de Cristo, do caráter de Cristo, de quem Cristo é. Isso é deslumbrante. Você começa a ver nele aquelas coisas belas que Cristo está trabalhando nele, aquele que começou a boa obra e vai terminar. Você vê algo desse trabalho, você vê algo disso, e é maravilhoso ver o que Deus está fazendo. Mas então normalmente as nuvens voltam, e então você vê suas falhas, seus maus hábitos, seus pecados, que são como aquelas nuvens que obscurecem tudo. Então a questão que nós precisamos na nossa vida, nós precisamos de mudança, nós precisamos mudar, nós precisamos de mudança diária. E em primeiro lugar, precisamos da comunidade cristã. É para isso que Deus nos chamou e sempre nos coloca numa comunidade cristã, onde nós precisamos de companheirismo. Significa que você precisa de irmãos e irmãs ao seu redor que te amem, que possam te falar a verdade em amor, que estão particularmente animados com as mudanças que Deus está fazendo na sua vida, que gastam tempo em suas casas orando por essas mudanças na sua vida, que quando veem os vislumbres, quando as nuvens saem e olham para a sua vida e veem parte dessa beleza que Deus está criando, se alegram e ficam deslumbrados como aquele cara na montanha quando vê toda aquela beleza que Deus criou. Porque os irmãos estão vendo o que Deus está fazendo em você e estão fazendo parte disso. Agora, o casamento cristão é a forma mais intensa de comunhão cristã. A mais intensa. O que você precisa em sua vida é alguém que entre em sua vida e te diga: eu te amo. E eu sou totalmente animado com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ela precisa de um monte de mudança. Ela está muito distante do que devia ser. Eu vejo a grande coisa que Deus está fazendo em sua vida e isso me anima. Isso me anima. E eu quero ser parte disso. Eu quero me associar com Cristo para ajudá-lo a crescer na graça e a tornar-se isso. Isso que Ele determinou que você seja, a pessoa que Ele determinou que você seja. E eu quero que você se associe à minha vida, para que a mesma coisa aconteça no sentido oposto. Se associe a Cristo nesse mesmo trabalho na minha vida, para que um dia, nós dois estejamos diante de Deus um dia, perfeitos, tão perfeitos, quando todas as coisas ruins, e todos os pecados, e todas as falhas terão caído, e nós finalmente seremos as pessoas que Deus determinou que nós fôssemos na eternidade. Nós seremos belezas absolutas, e nós vamos nos olhar naquele dia, sabe, eu vou olhar assim para a Cláudia, e dizer: eu sempre soube que você poderia ser assim, essa beleza absoluta, essa perfeição, essa expressão perfeita de quem Deus é.
Esse é o objetivo do casamento. Você está começando a pensar, mas isso está muito alto, né? Isso está muito na altura, assim, está tão alto isso aqui, eu estou indo para baixo e estou até ficando meio tonto. Se realmente é o propósito do casamento, limpar um ao outro, se associar a Cristo, ao Salvador, para ajudar o cônjuge a se tornar glorioso no futuro, como Deus planejou que ele fosse, isso é muito alto. Vamos trazer isso para a terra, como Deus está fazendo isso no dia a dia. Você sabe que essa é a realidade, você entra no casamento esperando o quê, queridos? Esperando confronto. Confronto. Você espera choque. Você sabe que casou com uma pessoa que está muito distante de ser quem ela deve ser, muito distante. É por isso não faz nenhum sentido você pensar, eu quero alguém que não me mude. Tudo que todos nós precisamos é ser mudados. Tudo em nós precisa ser mudado. Nós precisamos de alguém que nos ajude a mudar, que esteja realmente associado, não é, a Cristo, ao Salvador, nessa obra em nossas vidas. E você espera um choque, você espera que o outro esteja te falando a verdade em amor. A verdade em amor, a verdade em amor. Você espera que o outro fale as coisas que precisam ser mudadas em você. Você não vai entrar dizendo, não, eu não quero ninguém que me mude. Você não entendeu nada sobre o casamento. Cristo amou e se entregou à igreja para mudá-la, para transformá-la. Imagina se a igreja diz assim, eu não quero mudar, tudo que eu quero é ficar como eu sou mesmo. Isso é o oposto do casamento, para mudá-la, para mudar ela de tal maneira que vai ficar irreconhecível na mudança. Você não vai entrar assim, se você entender o que é o casamento, e no seu primeiro confronto dizer, oh meu Deus, eu não me casei com a pessoa certa, está tendo um confronto aqui. Se você se casou com a pessoa certa, na verdade, haverá confronto. Se você realmente é casado, o casamento vai trazer e vai fazer você enfrentar as coisas mais escuras do seu coração, o seu mais profundo egoísmo, porque não há nenhum tipo de relacionamento que atinja tanto o nosso egocentrismo e a nossa ideia de que tudo devia girar em torno de nós do que o casamento. Confronta isso, confronta essa escuridão em nós, vai fazer você enfrentar as coisas erradas em você, que talvez sozinho, ou quando você podia ir para o canto, ficar sozinho, você podia minimizar. Nenhuma outra relação é capaz de expor tanta mazela no seu coração, imperfeição e coisas para Deus mudar, como o casamento. Nenhuma. E muita coisa sobre a qual você está em negação, quando você estiver casado, você não vai poder negar aquela realidade. Você vai ter que sair de negação. Então, primeiro de tudo, você espera esse tipo de coisa. Você espera dar e receber. Você espera confronto. Você espera que seja feito isso, que alguém te fale a verdade em amor. Nós esperamos que os irmãos nos falem a verdade em amor. Mas como eu disse, entre os nossos irmãos em Cristo, o irmão mais próximo é o nosso cônjuge. E você espera isso. É óbvio que falar a verdade em amor é confronto. E certa vez alguém disse que casamento é como, eu não sei a palavra em português, é como um hot tumbler, ou gem tumbler, é tipo um copo assim, antigamente, lá muito antigamente era assim, agora são máquinas.
em que você coloca pedras dentro, e elas são sacudidas uma nas outras, elas ficam batendo uma nas outras, e elas polem umas às outras, e quando acaba o processo, elas estão lindas. Hoje em dia são máquinas, mas ainda é a mesma ideia, como se fosse um copo assim, que divide no meio, você põe as pedras lá, elas estão meio brutas ainda, fecha ali, aquela máquina gira, e aquelas pedras lá dentro, elas ficam se chocando, e quando acaba o processo, elas estão lindas. A fricção entre elas foi tirando aquelas coisas ruins. Duas pedras ásperas, colocadas juntas assim, ficam lindas. Através de bater, suas bordas vão sendo quebradas. Então, em vez de você ficar chocado com o confronto, você espera pelos confrontos no casamento. Porque você sabe que o propósito do casamento, um dos propósitos é a mudança. E nada expõe mais aquilo que precisa ser mudado em você do que o seu casamento, do que a sua relação com a pessoa mais próxima com você possível. Em segundo lugar, se isso é verdade, como você escolhe casar? Não é? As pessoas às vezes me perguntam assim, mas eu não devia escolher alguém que eu estou atraído para casar? As minhas escolhas para mim namorar alguém para casar, não devia ser alguém que eu estou atraído? Sim, mas eu gostaria que a pessoa, ou que qualquer pessoa solteira aqui, tivesse uma atração mais abrangente. Por que não ser atraído por algo em outra pessoa, que você sabe que vai ficar cada vez mais forte com o tempo, em vez de ser atraído por algo que você já sabe que vai ficar cada vez mais fraco com o tempo? Quase sempre quando as pessoas falam sobre ser atraído, eles estão falando sobre aquilo que com o tempo vai ficar mais fraco. E não sobre aquilo que com o passar do tempo vai ficar mais forte. A maioria de nós, quando diz assim, eu quero casar com alguém, como é que é a pessoa que você quer casar? A pessoa começa a falar coisas, quase sempre descreve coisas que com o tempo vão esmorecer, ficar mais fraco, à medida que aquela pessoa envelhece. Tem a ver com olhares, tem a ver com coisas assim. Por que não escolher o que se torna mais forte? Por que não ser atraído por coisas que vão se tornando cada vez mais fortes com o tempo? Em outras palavras, em vez de você escolher baseado em olhares, dinheiro, conexões, ou coisas assim, como é tão comum, você pode dizer, eu preciso encontrar alguém que seja o meu melhor amigo, meu conselheiro confiável, nos próximos 50 anos, 60 anos. Eu preciso de alguém assim. Aqui está o que as pessoas estão fazendo. Vamos que você entre numa sala onde haja 10 pessoas que sejam supostamente candidatos do sexo oposto a um relacionamento, e você olha, enxerga essas pessoas lá, então imediatamente com um olhar você descarta 7 dos 10, baseado, é óbvio, naquilo que com o passar do tempo vai perecer. Depois dos 3 que sobraram, você vai tentar achar entre eles aquele que possa ser o seu melhor amigo, seu conselheiro de confiança, mas provavelmente essa pessoa você já deixou atrás no primeiro corte. Entre os 7 que você simplesmente tirou, por ser atraído por aquilo que com o tempo inexoravelmente vai se esvair.
Quem você está escolhendo? Quem vai ser a sua esposa? Seu esposo? Deve ser alguém que será o seu melhor amigo, o seu conselheiro mais confiável e que vai te levar para mais próximo de Deus possível. A terceira coisa é quando as pessoas dizem, mas precisa haver química. Tem que haver essa química enorme, essa atração grande. Eu digo, bem, sim, mas eu posso dizer que nada é mais atraente do que você ser amado por alguém que te respeita. É uma tremenda química isso. No começo é bastante fácil respeitar alguém por causa de um currículo, ou por causa de determinada aparência, mas você vai descobrir que 10 anos depois, você vai respeitar muito mais alguém que sabe fazer as mudanças certas, alguém que vai estalar por você, alguém que sabe falar a verdade em amor para você, alguém que vai estar disposto a se sacrificar por você, alguém que vai fazer as mudanças certas por sua causa. É muito mais atraente, tem uma química muito maior. Esse é o tipo de pessoa que você respeita. Nada é mais maravilhoso do que ser amado por alguém que você respeita. Mas aquelas outras coisas, 10 anos depois, o que são? Que tipo de respeito impõe? J.R. Tolkien, do Senhor dos Anéis, né? Ele disse assim, o louvor do louvável está acima de todas as recompensas. E essa é a verdade. Agora repense completamente na busca do casamento, a compreensão à luz do casamento, à luz daquilo que ele foi feito para ser. Ele é uma metáfora, é uma aliança que aponta para algo maior. A outra coisa que o casamento faz, que é tão difícil para a nossa cultura, talvez seja a parte mais estranha para a nossa cultura, nos versículos que a gente leu, você tenta de alguma forma preferir que nesse grande texto ele não estivesse lá. Aqui está a segunda coisa. Ele foi feito para preencher a lacuna entre os sexos. Você notou a maneira que o texto diz que o papel do homem e o papel da mulher no casamento não são exatamente iguais, porque ele reconhece a diferença entre os sexos e gêneros no casamento. A Bíblia não diz que nós somos iguais, porque nós não somos iguais. A Bíblia leva as nossas diferenças de gênero e nossa diferença a sério, porque exatamente ela quer trabalhar essa realidade que nós vimos. Ela não ignora de maneira que a nossa cultura faz, moderna, o quão diferente nós somos, o quão diferente eu e minha esposa somos, um homem e uma mulher. A Bíblia não só leva a diferença de gênero a sério, mas nos dá uma maneira de permitir que esses gêneros se complementem como Deus determinou que eles se complementassem. Então, a Bíblia faz isso de uma maneira brilhante, porque estabelece só uma coisa, só um princípio básico, de longo alcance, mas é controverso. E ao mesmo tempo eu diria que ele é tremendamente flexível. Um princípio diz assim: esposas,
deixem que os seus maridos sejam cabeça no casamento. É isso. Diz assim o texto: sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Aqui está falando todo mundo se sujeitando a todo mundo. Depois ele continua assim: mulheres, sujeitem-se aos vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Efésios 5, 21 a 25. Então, quando o pecado entrou no mundo, ele não trouxe liderança e submissão. Isso não é parte daquilo que o pecado fez. O que o pecado fez foi destruir a humildade amorosa da liderança, transformando ela em dominação hostil. Isso é o que o pecado fez. Ou fez o homem preguiçoso e indiferente ao outro. E pegou a submissão inteligente, voluntária da mulher e transformou em quê? Em manipulações obsequiosas, em insubordinação, enfim. O que o pecado fez não foi criar liderança e submissão, foi distorcer essas coisas através do seu efeito feio e destrutivo em tudo aquilo que ele toca. Então, a liderança não é um direito de comando, de controle, é uma responsabilidade de amar como Cristo amou e dar a sua vida pela sua esposa em liderança servidora, e a submissão não é servil nem coagida, é escolhida, porque não é assim que Cristo quer que a igreja seja sujeita a Ele. Ele quer que a nossa sujeição, nossa aqui como igreja, seja livre, alegre, contente, refinada, fortalecida. E, em outras palavras, esse texto, ele não nos deixar dar as definições do que é essas duas coisas que nos complementam. Então, se eu pudesse dizer de maneira simples, como é um voo panorâmico e não um estudo a respeito, de uma maneira mais simples possível, quando ele está falando sobre o homem ser o cabeça, a liderança, aqui, se você quiser entrar em contato com sua própria diferença de gênero, marido e mulher, e isso ser trabalhado dentro daquelas mudanças que devem ser feitas para atingir aquele propósito transformador, no qual você é parceiro do Salvador, na transformação daquela pessoa que Ele colocou, o cristão que tem a maior comunhão contigo, que é o seu cônjuge. Adote isso como princípio. No final, deixe o seu marido ter a palavra final. Antes que vocês queiram dar o significado que isso quer dizer, deixem a Bíblia fazer. Quando você não puder concordar, quando for impossível concordar, chegar a um acordo, que é sempre ideal, deixe-o ter a palavra final, deixe-o ter seu cabeça na relação. É assim que essa transformação é trabalhada em nós. Agora, imediatamente alguém diz: olha, o que isso significa? Espere, a Bíblia pega o controle disso. A Bíblia não deixa você definir isso, não deixa o homem definir isso, não deixa a mulher definir isso, não deixa ninguém definir isso. Ela diz o que é e ela define para nós. E o texto diz duas coisas para o homem sobre o que é liderança. A primeira coisa que diz é que o homem nunca deve exercer liderança para agradar a si mesmo. Entendeu isso? Nunca pode ser para agradar a mim mesmo. Veja,
Amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se sacrificou e morreu e se entregou por ela. Este é o princípio, está no versículo 25. É o marido, é sobre o marido. Ele nunca deve fazer nada baseado em agradar a si mesmo. É o trabalho do marido, para sempre, colocar as necessidades e desejos da sua esposa à frente dos seus próprios desejos. Sempre. O que isso significa? Vou tentar ser o mais simples possível. Vamos dizer que você vai comprar um carro, então vai pintar a casa. Vocês não podem concordar com a cor. A esposa quer um carro azul, o marido quer vermelho. Vocês não podem concordar, vocês não chegam a um acordo com a cor da casa, com a cor do carro. O marido pode dizer: olha, querida, lembra assim de Efésios 5:22? Então, eu sou o cabeça. É carro azul, é carro vermelho. Mas a mulher pode dizer assim: querido, você lembra de Efésios 5:25? Você deve morrer por mim. Ela está certa. Ela está certa. O ponto é, se você está seguindo Cristo como um marido, você nunca deve usar a sua liderança para agradar a si mesmo. Na verdade, você deve estar sempre tentando encontrar maneiras em que colocar os desejos e as necessidades da sua esposa no lugar da sua própria. Claro que você deve deixar ela ter o carro azul, se é isso que vai dar alegria a ela. Esse é o seu trabalho. Seu trabalho é morrer pela sua esposa, cuidar da sua esposa, dar a vida pela sua esposa. É seu trabalho. Você diz: bem, então o que é liderança então? Pensem, vocês acham realmente que Cristo lá no Getsemane estava pensando nas necessidades dele? No conforto dele, no que era bom para ele? Ele estava pensando na sua igreja, o que ela precisa, o que é fundamental para ela. Ele nunca está operando de forma oposta. Você pode pensar: então o que é liderança? Você só anula, ou seja, você só cruza quando não há um acordo, quando você vê que aquilo não será bom, será destrutivo para a glória de Deus, para a vida dela e para a vida de vocês. É o único lugar. Alguém tem que fazer a chamada final. Isso é destrutivo. Isso vai de encontro a tudo aquilo que Deus pode olhar como algo que lhe agrade, que lhe honre. Só quando você sabe que está fazendo a melhor coisa do ponto de vista de Deus para os dois, é que você toma o ponto em que naquilo você deve fazer a chamada final. Você é o responsável. É óbvio que você tem outras responsabilidades. Esse é um ponto, entre outras coisas, de ser o provedor, de ser várias coisas que vão entrar nisso, várias responsabilidades que os homens hoje não assumem, não é? De serem
aqueles que vão assumir o ônus final da disciplina a seus filhos, enfim, muitas coisas que as pessoas gostam de fugir e jogar para o outro. A segunda coisa, você vê, a primeira coisa é essa: nunca ele toma uma decisão para agradar a si mesmo, e sempre e só ele vai agradar a esposa, ainda que ele tenha que morrer e perder e se negar, é o trabalho dele. Ele está sendo como Cristo é para a igreja. Amai como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, se sacrificou por ela, morreu, não levou em conta o seu conforto, sua posição, sua dor, seu sacrifício. Ame assim. Nunca alguém está nesse lugar se ele tomar alguma decisão que era para agradar a si mesmo. Ele está fazendo o oposto daquilo que ele foi chamado para fazer. Apenas quando aquilo vai ser destrutivo e não vai poder se encaixar naquilo que glorifica a Deus, na transformação nossa como casal, naquelas pessoas que Deus intentou para nós sermos. Em segundo lugar, o tempo está acabando, né? É que você vê que depois disso não há nenhum detalhe cultural praticamente dado na Bíblia a este princípio. Não é? É dado esse princípio geral que vai nos guiar. Você vê muitas pessoas que pegam princípios, às vezes eles vão estudar um livro lá de um puritano, e eles começam a pegar princípios culturais de outras épocas, mas você vê que a Bíblia não faz isso, não é? Ou então alguém diz assim: na minha família, marido age assim, na minha família, eu lembro que meu pai, a Bíblia diz: deixarás, pois, o seu pai e a sua mãe. Não, você não traz pai e mãe como a sua família era. O que Deus diz? O que é? Então você vê que a Bíblia não dá detalhes, não fala sobre os cheques, o trabalho, como a divisão das coisas acontece, não fala a respeito disso. Por quê? Porque a Bíblia está dando um princípio para todos os lugares, todas as culturas, todas as épocas, todas as gerações. E é óbvio que esses detalhes culturais, eles iam mudar de tempo em tempo, então a Bíblia não faz isso. Ela está dando uma ordem que vai servir para daqui a 1000 anos, serve para agora, serve para 1000 anos atrás. Portanto, você nunca deve deixar ou trazer de outro lugar ou de outra época detalhes culturais para cá, onde a Bíblia não colocou. A Bíblia está dizendo que você não deve rejeitar esse princípio. Esse é o único princípio que ele estabeleceu, de um homem como cabeça, nesses moldes claros que a Bíblia determinou de como um homem deve agir. E você vai trabalhar a partir disso, a partir de essa liderança servil, pronta a morrer, se sacrificar, se entregar. Você vai trabalhar com base em suas personalidades, temperamentos, tempo, lugar, cultura. Você trabalha. Não ouse dizer, como eu disse, na minha família. Não. É aquilo que a Bíblia diz para nós, e nós agora podemos aplicar isso em nossas vidas, levando em conta quem nós somos, encontrando naquela lugar de limar pedra com pedra o ponto ideal em que isso funciona. Em quarto lugar,
como é possível viver isso que nós acabamos de dizer, do início até agora? O apóstolo Paulo não está falando sobre casamento nesse texto. É estranho falar isso, porque eu acabei de falar que ele está falando sobre o texto talvez mais famoso sobre casamento. O apóstolo Paulo está falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Esse é o tema do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o casamento vai funcionar e você precisa, para que ele funcione, de uma habilidade baseada no Espírito Santo, baseada no Evangelho. Eu vou falar, precisa de algo chamado amor-filantropia. Essa é a chave para o casamento. Observe que nós começamos lá no 21. Submeta-se um ao outro por reverência a Cristo. Mas essa, na verdade, é a última cláusula de uma longa frase do apóstolo Paulo, que gosta de frases longas, que começa no versículo 18. Começa assim: não se embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas se encham do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas essas coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-os uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, sujeitos aos vossos maridos, como ao Senhor. Maridos, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual é o Salvador. Você vê, é uma sentença só: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo para santificá-la, tendo purificado-a pelo lavar da água, mediante a palavra. Então em Efésios 5:18, Paulo diz: enchei-vos do Espírito. É sobre isso que ele está falando. Ser cheio do Espírito é realmente ter aplicado em nós aquilo que Jesus disse em João 16. Ele diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Em Efésios 3,17, Paulo diz: o trabalho do Espírito Santo, por assim dizer, é tornar essas coisas que você sabe com a sua cabeça, realidade no seu coração, como nós estávamos falando hoje pela manhã e na quinta-feira. Você sabe que Jesus morreu por você? Você sabe. Um monte de gente pode dizer que sabe isso, mas se ela não tem o Espírito Santo, ela só vai saber isso. Como eu estava dizendo hoje de manhã, quando o Espírito Santo age em nós, saber que Cristo morreu por mim me constrange. Você sabe que Ele te amou e morreu por você, você pode dizer: eu sei, mas o Espírito Santo toma o que Jesus fez na cruz e torna verdade existencialmente dentro de você, de tal maneira que aquilo te controla. É isso que o Espírito Santo faz, é por isso que ele foi dado. Se alguém não tem o Espírito Santo, ele pode crer mentalmente nas coisas, mas isso não é a fé que salvadora. Te agarra a verdade que está no livro, que você pode ler e que qualquer um pode ler e dizer: é isso aí, é verdade, isso aí aconteceu. Isso agarra você e torna poderoso existencialmente em você, verdadeiro em você, agarra você. Você compreende quão grande, alto e profundo e longo é o amor de Cristo, e ele se torna um fogo ardente no seu coração, que controla a sua vida. Paulo continua e diz que significa ser cheio do Espírito Santo, então, por causa disso, porque esse amor toma o nosso coração, essa realidade. Primeiro ele diz, isso vai te levar, nesse texto, a cantar por dentro, sabe? Haverá música interior, você vai estar sempre cantando, você vai estar fazendo melodia, você vai estar transbordando de alegria, você vai estar, aquilo que o vinho faz com o homem, o Espírito Santo vai estar fazendo em você, com essas verdades, uma graça incrível, amor incrível. E a última coisa que ele menciona, é que ele vai permitir que você se submeta uns aos outros, por referência a Cristo. Quando você tem esse incrível amor, essa alegria incrível, esse sentimento em você, você vai servir as outras pessoas, diz o versículo 21, o apóstolo Paulo. Essa vai ser a realidade. Aí no 22 ele diz,
mulheres sujeitem, no 20 ele vai dizer, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, de repente, no 22 ele diz, esposas, submetam-se aos vossos maridos. Agora, espere, você vê, ele não está falando assim, olha, eu estava falando sobre a plenitude do Espírito, agora acabou o assunto, vou falar sobre casamento. Ele não faz isso, porque ele não está fazendo isso, ele está falando sobre ter sua alma soprada com o amor existencial, verdadeiro, de Deus dominando você. Então ele começa a falar sobre casamento, esposa, maridos, sem nenhuma transição, porque não há transição. O que ele está dizendo é que o casamento, de fato, nunca funciona como ele deve funcionar, sem pessoas. Que o casamento também é uma expressão, o casamento como Deus o estabeleceu, que vai glorificar a Deus, é uma extensão de ser cheio do Espírito Santo. Esse é o pressuposto. A menos que você conheça o amor de Deus, existencialmente, poderosamente em seu coração, você não será capaz de fazer aquilo que Paulo está dizendo sobre o casamento, e sobre nada do que ele vai dizer a respeito de ser cheio do Espírito Santo. Então eu falei sobre amor, filantropia. Por quê? O que é um filantropo? É alguém que ganha tanto dinheiro, que ele resolve colocar o dinheiro dele em algumas coisas, fazer um museu, artes. Aquilo não é um investimento, não tem retorno, mas é porque ele está recebendo tanto dinheiro, que ele pode fazer isso. Ele pode colocar o dinheiro não para rendimento. Então, não há maneira de você chegar nesse lugar, daquilo que é essa aliança, não é? Em que você vai ter que atravessar momentos de dificuldade, de serviço e sacrifício, de maridos amar as mulheres como Cristo amou a igreja, de que agradá-la é o seu serviço, de que negar a si mesmo faz parte daquilo que é ser quem você deve ser. Inicialmente, tudo que nós somos é um feixe de egoísmo, e tudo começou, se você pensa como o mundo, como uma descarga elétrica egocêntrica pensando em você, essa pessoa me alegra, essa pessoa me satisfaz, essa pessoa isso, essa pessoa aquilo, de tal maneira que quando essa pessoa não me agrada, me satisfaz, e nem acontece nada disso, eu falo que a química acabou, porque é tudo sobre mim, então acabou. Você nunca vai chegar lá, Paulo está dizendo. Amar o seu cônjuge durante as vezes em que seu cônjuge é distraído, em que ele não é encorajador, mas desencorajador, em que o seu cônjuge não é o que ele devia ser. Se o seu cônjuge for a principal fonte da sua vida, da sua felicidade, você, em vez de você está recebendo esse amor existencial poderoso de Deus, o seu cônjuge for o fornecedor disso, então, você só vai poder estar amando e dando essas coisas ao seu cônjuge quando ele estiver te dando de volta esse amor. Mas se a sua verdadeira fonte de significado, esperança, amor e alegria for Deus, você é como um filantropo. Por que ele pode botar aquele dinheiro no museu se não vai ter lucro nenhum? Porque ele está recebendo muito de outra fonte, suficiente para ele botar lá e continuar tendo. Se Deus for essa fonte de amor, de significado, de esperança, de amor, de alegria, mesmo quando o seu cônjuge não lhe der essas coisas que o cônjuge devia dar, você ainda vai ser uma fonte para ele, como os irmãos em Cristo. Quando o seu cônjuge deixar de dar o amor que te devia te dar, quando houver algo duro sendo dito, você vai, em vez de você derreter, se ele é a fonte da sua felicidade, se ele é a fonte da sua, é a base da sua personalidade, agora, quando isso acontecer, você desmorona.
Mas se não é, se é como Paulo está dizendo, você pode continuar jorrando esse amor quando ele falha. Você só pode continuar dando amor se o teu cônjuge for a fonte, for o teu salvador, enquanto você estiver recebendo dele isso. Mas você não vai poder dar esse amor filantropia, que é porque eu tenho uma fonte tão grande chegando de dinheiro, que eu posso dar, mesmo quando aquilo não está me dando retorno. Você não tem nenhuma outra fonte. Então, por você não ter nenhuma outra fonte, quando o seu cônjuge falha, quando ele te critica, quando ele não é quem devia ser, quando ele passa por um momento em que ele não é quem ele de fato devia ser, você vai quebrar. Ou você vai dizer, eu não vou ser o cônjuge que eu devia ser, porque você não está sendo o cônjuge que você devia ser. E o poder que eu recebia para ser o cônjuge que eu devia ser, vinha de você. Então agora, eu também não vou ser, e a química está se esvaindo. Mas se você ama a Deus mais do que a sua esposa, então você vai amar seu cônjuge também. Se você conseguir todo esse amor de Deus, vai haver esse amor filantropia em você. Então, durante esses tempos de secura, você será capaz de amor, filantropia, você vai ser capaz de jorrar amor, porque você tem uma fonte maior de amor. É por isso que Paulo está falando a respeito, na verdade, de ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser capaz de amar, mesmo quando não está recebendo o devido amor de volta. Você vai ter essa incrível habilidade. Ela vem do Evangelho, ela vem do Espírito Santo, ela vem do Evangelho real, ela vem de nós sermos cheios da plenitude que flui de Deus em Cristo para nós. Agora, o que é o Evangelho? Para qual o casamento aponta? Jesus Cristo é o cônjuge perfeito. Você vê o amor conjugal de Cristo. Ele nos criou, Ele nos tem por criação, mas o Pai deu a Ele um povo, e esse povo foi horrível com Ele. Ele veio para a terra, Ele se esvaziou por causa de nós. Por isso falou para os maridos amarem como Cristo amou a igreja. Ele foi para a cruz, Ele se entregou por nós. Maridos e esposas, olhem como Cristo amou a igreja. Esse é o último amor conjugal. Esse é o verdadeiro amor conjugal. Esse é o paradigma do amor conjugal. Quando Ele estava lá em cima na cruz, nós éramos cônjuges horríveis, matando, traindo, negando, zombando dele. Ele falou a verdade em amor para nós. Através da sua morte veio ressurreição. Então, se você ama a Deus mais do que o seu cônjuge, você vai amar o seu cônjuge bem. E se o seu cônjuge é a principal fonte de amor na sua vida, você não vai poder amá-lo bem, porque ele vai falhar tantas vezes, e como ele é a fonte, você não vai ter nada, porque a fonte não vai estar jorrando. Você precisa, Paulo está dizendo, da plenitude do Espírito Santo, do Espírito Santo. Mesmo, você pode dizer assim, e alguém que não é cristão e parece ter um bom casamento? Se uma pessoa não cristã, ela emular algumas coisas desse tipo de relação, ela vai colher alguns frutos disso. Porque é óbvio que Deus estabeleceu o casamento como uma instituição para o mundo todo. Só quem pode viver isso aqui são os filhos de Deus. Isso que expressa realmente o propósito pelo qual aquilo que foi feito. Como nós somos feitos novas criaturas e estamos cada vez mais sendo transformados para manifestar quem Deus é, mas todos os homens foram criados à imagem de Deus. Está quebrada neles, mas há algo ainda, uma lembrança lá. Então, eu quero encerrar dizendo, a Bíblia diz que esse é um mistério profundo, por isso que ele disse, não
digo do homem e da mulher, mas de Cristo e da igreja. Porque o amor do casamento é apenas um indicador para isso. O amor humano é penúltimo. O nosso casamento não é o amor último. É penúltimo. É por isso que, se você é solteiro, se você nunca casar, você vai viver bem. Porque, na verdade, apesar de todas as bênçãos do casamento, ele é só uma metáfora para o verdadeiro amor, o verdadeiro casamento no qual todos nós estamos nos direcionando. Então você está bem, porque, na verdade, se você vê o amor humano, o casamento humano, como penúltimo, você sabe que você tem aquilo para o que a placa aponta, mesmo que você mesmo não experimente isso na sua própria vida. Por isso que homens que tiveram vidas plenas como Cristo não foram casados. A vida plena não está relacionada, apesar da grande bênção que o casamento é. Por outro lado, se você sabe que o casamento é penúltimo, você também vai ter um grande casamento, porque você não vai esperar do casamento que ele seja o seu salvador. É o contrário, não é? Você, exatamente por estar cheio desse amor que o Espírito Santo opera em nós, que tornou real essa verdade do Evangelho, você sabe que o casamento é uma metáfora para aquilo que você tem em Cristo, que está cheio de coisas nas quais Deus está usando você para moldar. Então você vai poder ser essa bênção na vida de casado por causa do casamento último, e você vai ser uma bênção solteiro por causa do casamento último, porque tudo aponta para ele finalmente. Esse é uma grande viagem de helicóptero rápida sobre esse grande texto. Como eu disse, cada verso merece 2 sermões, mas nada é mais diferente do que nossa cultura acredita sobre casamento. Quase sempre, quando eu estou fazendo um casamento de cristãos, eu sei que não estou fazendo um casamento de cristãos, porque aquelas pessoas estão indo diante de Deus como 2 pessoas lá da cultura. Elas gastaram anos se preparando para casar, juntaram dinheiro, salão de festa, se endividaram, mas elas nunca pararam para entender o casamento, nunca. Então, elas estão indo na mesma direção que o mundo inteiro à nossa volta. Isso é trágico. Então nós temos que orar a Deus que esse panorama que Ele nos mostrou de imensa sabedoria bíblica sobre o casamento é fundamental, porque nunca houve uma cultura ou lugar em que nós precisássemos tanto de uma visão alta e sublime assim do casamento. Então eu oro a Deus para que nós ordenemos nossa vida segundo a palavra de Deus, e que Ele permita que o Espírito Santo nos faça ver que todos nós precisamos cada vez ser mais cheios do Espírito Santo, e os nossos casamentos estão indicando se nós somos cheios do Espírito Santo, porque parte da descrição que Paulo faz de um homem cheio do Espírito Santo está o casamento. Ele não estava falando sobre casamento, estava falando sobre ser cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo está sendo guiado por isso e não pela cultura à sua volta. Vamos ficar de pé, vamos orar.